ouvindo bem aí? Graças e paz. Glória a Deus. Acho que os irmãos estão ensaiando, né? Esse graça e paz foi um ensaio. Mais uma vez, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Melhorou. Bom, mas pode ser melhor, né? Mas, meus irmãos, é motivo de alegria estar hoje novamente aqui com vocês para conversarmos e para aprendermos juntos um pouco mais daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E nessa noite, olha como ficou bonito hoje, apresentando. Nessa noite eu gostaria de conversar com vocês e falar sobre uma coisa que eu acho que todo mundo tem. Quem tem problema aqui? Levanta a mão. Muita gente, né? E o mais incrível de tudo é que sempre você acha que seu problema é maior do que o dos outros. Não é verdade? Nunca ninguém acha, meu problema é pequeno. Não, sempre o seu é maior. E nessa noite eu gostaria de conversar com vocês esse assunto que é até um pouco polêmico, mas nós vamos ver aqui como Deus pode usar os seus problemas. Você pode pensar assim, mas Deus, né? Deus, problema, Deus, problema. Mas nós vamos ver nessa noite como Ele pode usar os seus problemas. Nós vamos ler uma passagem que se encontra no livro de Tiago, na Epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 12. Tiago, irmão de Jesus, um dos líderes da igreja, escreve essa Epístola Universal. Tiago 1, versículo 12. Vamos fazer diferente, vamos ficar de pé nessa noite. Vamos ler todos juntos. Ficar em pé, que aí os pulmões ficam mais livres, né? Tem uma tradução, então vamos ler todos juntos. A tradução que temos em mãos diz o seguinte: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido os que o amam. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar, irmãos? Interessante, né? A palavra diz quando for provado. Não diz aprovado, diz provado. E a pessoa que é provada é porque ela passou o quê? Passou por uma prova, passou por um teste, passou por uma verificação. Então, se você conseguiu ser aprovado, quando foi provado, você vai receber o quê? A coroa da vida. Então, meus irmãos, falando em problemas, existem duas maneiras de enfrentar os problemas que você, que eu, temos hoje. Primeira, você pode se entregar ao problema, né, e se deixar ser derrotado. Eu não aguento, esse problema é maior do que o de todo mundo, o meu é o máximo, e se entrega e é derrotado. A segunda forma, você pode tirar desse problema um aprendizado para você. Mas para que isso aconteça, você tem o quê? Tem que saber como agir diante desse problema. Infelizmente hoje, até mesmo dentro das igrejas, a maioria das pessoas não conseguem entender como Deus faz uso dos problemas em suas vidas. A maioria das pessoas não sabe. A maioria das pessoas age o quê? De maneira insensata, de maneira ressentida, murmuram, se maldizem seus irmãos, mudam de opinião e dificilmente param o quê? Para analisar o aprendizado
do que aquilo que está acontecendo pode trazer para a sua vida. Nessa noite, eu gostaria de conversar com vocês sobre 5 maneiras que Deus pode usar os seus problemas. Primeira maneira, Deus pode usar os problemas para chamar a sua atenção. Veja bem, entenda bem esse chamar a atenção. Não é que Deus precise da sua atenção. Não é que Deus esteja mendigando a sua atenção. Mas é chamar a sua atenção, assim como o pai ou a mãe chamam a atenção de um filho. Essa é a atenção que eu estou falando aqui. Não é que Deus esteja mendigando a sua atenção, que se você abandonar a igreja, Deus vai ficar chorando. Até as pedras clamarão. Mas Deus pode usar os problemas para chamar a sua atenção, assim como a mãe, o pai, o avô, a avó. Aquele que cuida de você chama a atenção de um filho. Meus irmãos, muitas vezes Deus precisa acender uma fogueira bem debaixo da pessoa, para que a pessoa possa se movimentar. A pessoa está ali, vê o problema, se entrega, para e diz pronto. Não aguento. Mas não sabe que aquilo ali pode ser o quê? Deus fazendo ele, acendendo a fogueira, cutucando ele para que ele venha se movimentar. Porque muitas vezes os problemas, o quê? Nos apontam uma nova direção. Nos apontam o quê? Uma nova mudança. E às vezes você está precisando de uma mudança na sua vida, mas está tão acomodado com a sua pequenez, está tão acomodado com aquilo que você faz. Você pode dar um salto muitas vezes maior. Mas não, eu estou aqui, eu estou, como é que se diz? Estou acomodado, eu estou seguro, eu estou... Está tudo bem. E muitas vezes Deus cutuca. Ah, perdi o emprego, não sei o que fazer. Você anda, procura, acha uma coisa melhor. Aí você diz, por que eu não achei antes? Porque não procurou. Quantas vezes isso pode ter acontecido com você? Você estava ali acomodado, uma coisa pequena, mas achando que aquilo era confortável. E foi preciso você ser chacoalhado para que houvesse uma mudança na sua vida. Com quantos já aconteceu isso aqui na igreja? Com quantos já aconteceu isso no mundo? Às vezes a sua vida precisa de uma chacoalhada para que haja uma mudança. E Deus quer sempre o melhor para você. E quando você não se chacoalha por si mesmo, Ele vai lá às vezes e dá uma pequena chacoalhada. Nessa noite eu pergunto, será que Deus, na sua infinita misericórdia, tem tentado chamar a sua atenção? Será que você tem aberto seus ouvidos para ouvir? Deus falando com você, Deus dizendo, ei, já estou com fósforo, estou acendendo fogo. Vai esperar que eu fazer a fogueira para você se mexer? E às vezes a fogueira não faz só o sapatinho de fogo não. Às vezes a fogueira pega fogo no pé e nas pernas. Quando nós vamos lá no livro de Provérbios, no capítulo 20, versículo 30, diz o seguinte, os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites o mais íntimo do corpo. Às vezes, meus irmãos, Deus precisa colocar uma situação em que você acha extremamente dolorosa, para que nós possamos mudar os nossos caminhos. Mas às vezes você acha que é doloroso demais, mas lá na frente você vai perceber
que não era dor. Era apenas Ele te ensinando. Segundo ponto, segunda maneira, Deus pode usar os problemas para provar você. Quantas vezes os problemas vêm e nós achamos que são provações? O primeiro livro escrito na Bíblia, o livro de Jó, fala sobre uma provação. Um homem, que em hebraico era chamado de Yuresa. Quando Deus fala isso para Satanás, Ele apresenta Jó como um homem completo. Um homem praticamente sem defeitos. Um homem que louvava a Deus. Um homem que criava sua família dentro dos preceitos. Um homem que amava seus filhos, amava sua esposa. Deus mostra ali e fala: Jó e Oressá, um homem extremamente completo. E o inimigo fala o quê? Tira dele tudo que tem, para ver se ele continua sendo esse homem completo. E Deus deu autorização ao diabo para que tirasse, não tocasse na vida, mas tirasse tudo que ele tinha. E ainda assim, ele murmurou, ele pecou. Ninguém conhece Jó, não? Não? Conhece, não? Não murmurou. Abram suas Bíblias. Jó é antes de Salmos, tá? Leiam a história de Jó, muito interessante. O primeiro livro escrito na Bíblia. Mas, meus irmãos, tem muitos irmãos que são como saquinhos de chá. Quem toma chá aqui? Pastor toma chá? É coisa de gente idosa, assim. Mas... O pastor levantou o dedinho ali devagar, não foi o pastor, não? Ah, não, foi a pastora, né? Ah, porque eu confundi ali na hora que eu vi. Eu não gosto muito de chá, não. Mas quem toma chá, aquele saquinho assim, né? Gente fina, assim, que vai, bota o saquinho, né? Vai na casa, toma um chazinho. Meus irmãos, tem uns irmãos que são como chaquinho, que são como quê? Como saquinho de chá. Se você quiser saber o que tem ali dentro, basta deixar ele em água quente. Não da maneira literal. Calma. Não é da maneira vai que... Né? Alguém olhou para o Cristo e está pensando em botar o Cristo na água quente e ver o que sai. Meus irmãos, no sentido figurativo, é preciso o quê? Botar a pessoa numa água quente. Numa água quente que é o quê? Numa tribulação, para você saber se vai sair um bom sabor ou se vai sair um sabor ruim. Será que você passou por alguma situação dessa? Será que você já foi colocado na água quente? E o que será que saiu? Um saquinho de chá. Será que saiu o quê? Esperança? Ou saiu murmuração? Reclamação? Você ficou ali se maldizendo? Você deixou que não, me entreguei para o problema. Ou você resolveu o quê? Dar a volta por cima, não. Isso aconteceu, mas não acontece mais porque agora eu aprendi, né? Já ouvi muita gente dizendo isso. Não, agora eu aprendi, não acontece, mas vai acontecer de novo, né? Tem gente que precisa acontecer várias vezes para que haja aprendizado. Mas, meus irmãos, eu pergunto para você, será que Deus tem testado a sua fé com o problema? Que problemas será que revelam realmente quem é você? Você tem deixado que seus problemas revelem realmente quem é você? E você é uma pessoa fraca, uma pessoa murmuradora, uma pessoa sem paciência? Ou os problemas têm mostrado que você é uma pessoa que continua com fé, continua orando, continua buscando, continua ouvindo o Senhor falar? Até mesmo ouvindo o Senhor falar no silêncio. Porque quem ouve Deus falar e tem sensibilidade, ouve Ele falar até mesmo
do silêncio. Glória a Deus, aleluia. Que chá tem saído da sua vida? Verdade, Deus, aleluia. Voltando lá para a mesma epístola, começamos de Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, que diz o seguinte: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Olha só a imensidão do que Deus fala para nós. Quando Tiago escreve essa epístola universal para todos, ele diz que a prova da vossa fé produz perseverança. Quando a sua fé é provada e você coloca a sua vida nas mãos de Deus, a sua aprovação traz na sua vida perseverança. Não traz sofrimento, não traz erro, mas traz perseverança. Quantos de nós precisamos perseverar na nossa vida? Digo amém. Terceiro ponto, meus irmãos, que eu gostaria de ler, é um ponto um pouco, pode trazer até uma certa questão, né, de controvérsia. Mas nós vemos, Deus pode usar os problemas para corrigir você. De que forma isso pode acontecer? De que forma você pode ser corrigido pelos seus problemas? Existem algumas lições. Escuta o que eu vou falar. Talvez alguns possam não concordar. Talvez alguns não gostem do que possam ouvir. Mas existem algumas lições na vida de algumas pessoas que só se aprende através da dor e do fracasso. Deus está mostrando, Deus está ali, está escrito, mas a pessoa não ouve. E a pessoa se apressa, termina recebendo isso do fracasso. Meus irmãos, às vezes para nós aprendermos o valor de algo, nós temos que perder aquilo que temos. Às vezes para você aprender o valor do seu esposo, para você aprender o valor da sua esposa, para você aprender o valor do seu filho, é só quando não está mais dentro de casa. Para você aprender o valor da sua mãe, para você aprender o valor do seu pai, muitas vezes é preciso que você não esteja mais por perto. Precisa que você esteja sozinho. Será que você tem deixado faltar, estar próximo de você para que você venha sentir que aquilo lhe faz falta, que aquilo é necessário para você? Será que você tem valorizado aquilo que precisa ser valorizado dentro da sua casa, dentro da sua vida? Quando nós vamos lá na Epístola de Paulo aos Hebreus, diz o seguinte, capítulo 12, versículo 6. Prestem bem atenção. Abra suas Bíblias, vamos ler junto. Hebreus 12 e 6. É uma palavra tremenda. Enquanto vocês procuram, eu vou beber uma água rapidinho. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Hebreus,
Capítulo 12, versículo 6 diz o seguinte: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se você está sendo corrigido por Deus, dê glória, porque Ele só corrige aquele que Ele ama. E Ele só açoita aquele a quem recebe por. Que é a coisa mais importante para um pai do que um filho? Essa é a simbologia do que é colocado, a importância que você tem para Deus. E Ele açoita. E você muitas vezes esquece de fazer isso, né? Preste atenção no açoitar, né? Para pegar um chicote também, vem cá agora que o pastor falou. Vai. E o interessante, né? Porque o Senhor corrige o que ama, né? Vou falar uma coisa um pouco tirando da pregação, para quebrar o gelo. Quando Deus fala da família, Ele fala que o marido faz o quê? Ama a sua. O que a gente pode concluir com a palavra de Deus? Se Deus corrige aquele que Ele ama, e o homem ama a esposa, né? O homem mais semelhança de Deus. Irmãos, é brincadeira, só para os irmãos se acordarem, tá? Eu vi que todo mundo calado, é só falar uma... Aí todo mundo ri, todo mundo se alegra, né? Essa parte o Eliel vai cortar da pregação, tá? Foi só para quebrar o gelo, tá? Todo mundo calado, todo mundo dormindo. Rapidinho todo mundo se acordou, né? O irmão Valdomiro ficou olhando ali, pensando, né, irmão Valdomiro? Chegar em casa. Irmão, isso é brincadeira, tá? Não vão levar a sério. Não vai chegar em casa, pegar, passa pra dentro, mulher. Pega o cinto. Passa pra dentro do quarto, né? Brincadeira, tá? Então, meus irmãos, o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se você está sendo corrigido por Deus, se alegre porque Ele te ama. Quarto ponto, meus irmãos. Deus pode usar os problemas para proteger você. De que forma isso pode acontecer? Certo dia desse, eu vou contar para vocês aqui essa história rápida. Eu estava conversando com o pastor. O pastor disse que entrou no carro dele, um carro bonito, um carro novo, né? Carro de pastor. Deu na chave e nada. Nem sinal de bateria, nem sinal de... Pronto, o carro quebrou. Não, isso teve uma vez na cidade, teve uma vez no sítio. Mas aí o pastor, como é homem de Deus, não murmurou. Desceu do carro, ficou por ali desconfiado. Sentou na calçada, viu aquela lágrima, começou assim, né? Talvez tenha se arrependido. Logo depois, um tempo depois, ele foi lá no carro, tocou na chave. Parecia que não tinha acontecido nada, o carro ótimo, bom, funcionando. Mas na frente passou, eu disse que tinha um acidente, né? Bem próximo do caminho. O pastor conta a história para a gente passar por mentiroso agora. Ainda bem que tem uma testemunha. Ele sabe que está no sítio. Não disse que ele chorou. Uma lágrima pode ter sido de suor, pode ter sido ardeu o olho dele, alguma coisa assim. Por que vocês acham que o pastor chorou? Não chora, não. Pois é.
Ali foi o suor que escorreu aqui, aí veio e ardeu o olho. Eles gostam de ver o pastor chorar, né? Querem ver o pastor chorar. Chovendo, né? Serenando à noite. Mas, meus irmãos, ali nós vemos o livramento de Deus. Quantas vezes isso pode ter acontecido com você? Você está pronto para sair e por causa de 5 minutos acontece alguma coisa em que você atrasa ali 5 minutinhos. Presta bem atenção, não estou dizendo para quem sai atrasado, não. Tá? Não é para quem, já saiu atrasado, já chegou atrasado. Não, pastor, eu cheguei atrasado porque Deus me deu um livramento. Não, meu irmão. É aquele que se arruma no horário para chegar no seu trabalho, para chegar na igreja e acontece alguma coisa que atrasa aquela pessoa 5 minutos ali. Uma coisa até que você acha que é difícil de acontecer. E você sai ali murmurando, né? Sai ali xingando, sai reclamando, mas não sabe o livramento que Deus pode estar lhe dando. Às vezes aqueles 5 minutos que você está procurando a chave ali, não é para quem faz isso direto, é para quem é uma vez ou outra. Chave do carro, onde está? Eu deixei aqui, mas não está mais aqui. 5 minutinhos, não murmurou, não, estou só procurando rápido. Meus irmãos, um problema pode ser uma bênção disfarçada. Pode ser algo que te impeça de ser prejudicado por algo mais sério. Viu, o pastor ligou o carro não deu sinal nenhum. Quando foi depois, o carro funcionou. Quem tem carro sabe, o carro não deu sinal nenhum, pronto, o cara já... Lá no sítio, não tem mecânico, não tem guincho, não tem nada. Por isso que talvez a lágrima tenha descido. Meus irmãos, não murmure quando as coisas acontecem com você. Não reclame quando as coisas acontecem. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Procure tirar um aprendizado de tudo. Eu te garanto que se você fizer isso, você parar de reclamar, parar de murmurar, entregar nas mãos de Deus os seus problemas, viver a sua vida se preocupando somente com você e Deus e a sua família, sua vida vai ser bem mais tranquila. Às vezes você quer viver a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida dos outros e não consegue viver de ninguém. Viva a sua vida com Deus e a vida da sua família quando você tem filhos ali que dependem de você. E eu lhe garanto que a sua vida vai ser bem mais tranquila. No livro de Gênesis, no capítulo 50, versículo 20, onde José fala com seus irmãos ali: vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Veja aí José. José, filho mais novo de Jacó, foi vendido pelos seus irmãos como escravo, foi para a prisão e depois se tornou o quê? Pouca gente conhece também a história de José. Não conhece a história de Jó? José se tornou governador do Egito. Talvez se ele tivesse ficado se murmurando, se maldizendo, desejando mal contra seus irmãos, será que Deus tinha tornado ele governador? E a mudança de caráter de José foi tão grande, que ele diz aqui: vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Se não fosse José interpretar o sonho de Faraó, se não fosse José ter a inteligência dada por Deus
para guardar os grãos durante aqueles anos de fome. O povo todo da terra tinha perecido. Assim como também teria perecido seu pai e seus irmãos, se ele não tivesse sido vendido. Será que a terra teria sido salva? Talvez pudesse levantar outro, mas não tão bom como o de José. Vendido, preso e depois governador. Os problemas protegeram ele. Se ele tivesse ficado em casa, se ele não tivesse sido vendido, talvez tivesse morrido de fome lá na casa de seu pai. Quinta e última maneira, Deus pode usar os problemas para aperfeiçoar você. Meus irmãos, os problemas, quando são tratados de modo correto, eles são o quê? Construtores de caráter. Se você enfrenta o seu problema de maneira correta, se você está ali, coloca Deus à frente, se você reconhece o poder de Deus, há uma mudança o quê? Uma construção de caráter. Você tirou um aprendizado, passou o problema, perseverou, veio a perseverança, veio a esperança, houve o quê? Uma construção de caráter em Deus. E Deus está mais interessado no seu caráter do que no seu conforto. Será que é isso, né? Tem igreja que prega que eu tenho que ser próspero, que eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo, tenho que ter aquilo outro. Mas esquece de pregar o caráter. E Deus está interessado no seu caráter. O seu relacionamento com Deus e o seu caráter são as duas coisas que você vai levar com você para a eternidade. Você sabia disso? Mas será que isso é porque eu estou falando? Isso é porque está na Bíblia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4, diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E o mais importante, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha aí o que a tribulação produz. Paciência é uma coisa ligada à outra. A tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. E a experiência é esperança. Será que você tem seguido essa linha? Será que você tem tido paciência para suportar os seus problemas, para suportar as tribulações? Às vezes nós temos o quê? Nós temos como é que eu posso dizer isso? O nosso sentimento colérico, né? Qualquer coisa fica com raiva, explode. Toma decisões sem pensar. E as piores decisões são as tomadas sem pensar. Quando você tem a oportunidade de se arrepender por ter tomado uma decisão sem pensar, é muito bom. Quando você perde essa oportunidade, isso pode lhe afetar em sua vida até a volta de Cristo. Então, meus irmãos, para concluir essa palavra de hoje, nós chegamos a um ponto. Deus está trabalhando em sua vida, mesmo quando você não reconhece. Sabia disso? Mesmo sem você saber, mesmo sem você reconhecer que é Ele,
Ele está trabalhando na sua vida. Meus irmãos, vencer as provações traz honra ao Pai Celestial, assim como também traz uma recompensa eterna para as pessoas que perseveram pacientemente, antes, durante e depois de uma tribulação. A perseverança, ela não é só na tribulação. A perseverança ela vem antes, durante e depois. Se você estiver agindo dessa forma, todos os seus problemas lhe trarão aprendizado. E você não estará mais chorando, você não estará mais se entristecendo, você não estará mais se martirizando, mas estará descansando e esperando a volta do Senhor. Amém?